Amém, irmãos? Aleluia. Boa tarde. Estamos aqui juntos nessa tarde. Realmente é com muita alegria poder falar para as igrejas aqui da região 6, Minas e Espírito Santo. Obrigado, realmente, o Senhor, por nós termos mais esse canal onde possamos falar com os irmãos, com as igrejas possam nos ouvir nessa tarde. Amém? Cada um de vocês, nesse momento, muita alegria para nós. Obrigado pelo Senhor estar nos conduzindo até aqui. Quero falar para vocês um pouco, irmãos, da região 6. Primeiro ponto, um aviso. Aqui é a questão das ofertas da região 6. Nós podemos ofertar, se você está na sua casa agora vendo aí já no canto do seu televisor, ou se for pelo seu celular, você pode olhar aí, tem o QR Code, onde você possa ofertar, nesse momento pelo celular seu, e também se tiver o celular, se abrir no seu aplicativo, você possa abrir aí no final desse vídeo, tem a descrição do vídeo, você possa abrir o link e também fazer a sua oferta. Tá bom, irmãos? Aí todos vocês possam estar ofertando. Realmente a necessidade do Senhor é muito grande. Às vezes para muitos acham que não. A necessidade do Senhor é muito grande, irmãos. As igrejas, a obra região 6, que as igrejas possam ofertar, cada um de vocês nesse momento possam ofertar para a região 6. Amém? Que o Senhor possa realmente dar luz para cada um de nós, né? Também esses dias de pandemia, sabemos que não é fácil para nenhum de vocês, para nenhuma igreja. Que o Senhor possa estar nos abençoando e cuidando de cada um de vocês, cuidando das suas igrejas. Amém, irmãos? Nessa tarde eu gostaria de falar um pouco para vocês, o tema dessa mensagem Deus me habilitou. Você na sua casa, fala nesse momento, Deus me habilitou. Queria relembrar um pouco, vamos ler os versículos primeiro dessa mensagem, 2 Coríntios 3, versículo 6, fala assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não somos ministros da letra, mas somos ministros do Espírito e da vida, né? Nós ouvimos ontem, pela tarde, o Evandro falou um pouco para nós, o Evandro e o Elcio, lendo a mensagem deles, e ali eu fiquei bastante tocado a questão do comer, alimentar da palavra. Ele cita ali João 6,63, e eu e você, irmãos, cada um que está nos ouvindo nesse momento, cada igreja, cada irmão, encorajo vocês a comer a palavra, alimentar da palavra, não buscar a palavra na linha do conhecimento, mas sim como alimento para nós. Que a linha do conhecimento fica no intelecto e está fora de nós. Então nós vamos de alimentar a palavra, ser o nosso alimento. E também o Esdras nos ajudou bastante também a questão do comer. Ele citou a questão da justiça, precisamos de crescer, e para crescer tem que comer. Ninguém cresce sem comer. Criança nenhuma. Uma criança é uma criança, se ela não comer, ela não cresce. E nós também precisamos de aprender a comer a palavra do Senhor. Não só buscar conhecimento, mas de alimentar da palavra, comer a palavra. Vários versículos na Bíblia, né? João capítulo 6, é repleto de versículos que fala do comer. O Senhor falou que Ele é o pão vivo, quem de mim se alimenta por mim viverá. Então nós vamos de alimentar do Senhor. Não só estudar a palavra, mas comer a palavra de Deus constantemente. Também o Pedro nos ajudou nessa manhã, em alguns pontos, entendeu? A questão da paz, do encabeçamento também. Ele mostrou para nós bastante a questão do apacentamento. Precisamos de apacentar, ser aqueles que apacentam, aqueles que cuidam, mas também nós vamos ser encabeçados. O encabeçamento traz paz, irmãos. Traz paz para a sua casa, traz paz para a igreja. Então, o que falta hoje no cristão? Ser encabeçado pelo Senhor. Muitas vezes nós não somos encabeçados. E uma pessoa que não é encabeçado, ela não consegue perdoar. E quando não perdoa, não tem paz. Não tem como o coração estar limpo para Deus poder usar. Então, o Senhor precisa de usar cada um de nós. Eu e você, e cada um de vocês estão ouvindo nesse momento, os irmãos, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, os convidados, eu encorajo todos vocês a aprender a comer, por meio de exercitar o Espírito, e essa palavra
Não ser só letra para nós, mas que seja espírito e vida, para alimentar cada um de nós. Não ficar fora de nós, mas entrar dentro de cada um de nós. Precisamos ser alimentados por meio dessa palavra. Interessante da palavra do Senhor, esse ponto que eu vou estar falando aqui. A palavra inicia, o tema dessa mensagem é Deus me habilitou. Deus te habilitou para este ministério. Deus, quem te habilitou foi Deus, não foi o homem. Então Deus habilitou a cada um de nós. Eu quero ler um versículo, capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, fala assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, pelo que tendo este ministério. Então, eu e você fizemos parte deste ministério. Então, nós já temos este ministério e nós somos esses ministros. Para ter ministério, tem que ter ministros, não é isso? Então, tem que ter os ministros desse ministério. Então, Deus escolheu a cada um de nós. Deus te escolheu, Deus me escolheu. Mas aí, irmãos, dentro da escolha, olha bem, todos vocês, aqueles que crerem em Jesus, o Senhor já te habilitou. O Senhor já me habilitou para fazer parte desse ministério. A mim e a cada um de vocês. Então, podemos fazer parte desse ministério. Só que Deus tem que nos aperfeiçoar. Deus tem que aperfeiçoar cada ministro. Tem como Deus usar um ministro sem aperfeiçoar ele. Então, olha bem, habilitado você já foi. Agora precisa de ser aperfeiçoado. Um dos primeiros pontos que o Senhor espera em cada um de nós, nesse aperfeiçoamento, é que o ministro precisa ser fiel. Um ministro, ele precisa ser um ministro fiel. E se nós observarmos alguns exemplos, o Senhor Jesus, ele foi alguém fiel. Pessoa do Senhor em tudo, ele não fez nada segundo a vontade dele. Mas tudo que o Senhor fez foi segundo a vontade do Pai. Então ele não fazia nada. Eu quero ler um versículo. João capítulo 5, versículos 19. João 5, 19. Então, lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Então, nosso Senhor foi alguém fiel. Ele fazia o que o Pai mandava. Então, eu e você também, como esse ministro da Nova Aliança, nós vamos fazer de acordo com o que o Pai manda, de acordo com o que o Senhor mostra para nós, dá a direção. E tem uma outra pessoa que quero falar também dela aqui, Velho Testamento, livro de Números, que é a da pessoa de Moisés. Números, capítulo 12, versículo 7. Números 12, 7, mostra que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, eu e você também precisamos de ser alguém, um ministro fiel. Números 12, versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés, fiel em toda a casa de Deus. Então, o ministro, ele precisa de ser alguém fiel. Não pode confiar em si mesmo. Quem que habilitou o ministro? Foi Deus, não é? Deus me habilitou para ser um ministro da Nova Aliança, para fazer parte desse ministério. Então, o ministério da Nova Aliança ele é único, ele não tem dois. Então, o ministério ele é um ministério só. Eu e você, cada cristão, precisa fazer parte desse ministério. Então, o ponto crucial é que quem prepara, o Senhor prepara a cada um de nós. Eu não posso confiar em mim mesmo. Palavra muito clara, né? 2 Coríntios, capítulo 3, aqui é muito claro para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 4, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então a minha suficiência, a sua suficiência vem de quem? Vem de Deus.
A nossa suficiência vem de Deus, então eu não posso confiar em mim mesmo. Não sei se os irmãos lembram, Moisés. A primeira situação de Moisés sabia que ele era alguém que ia libertar aquele povo do Egito, ele sabia. Mas os primeiros 40 anos de Moisés confiava completamente nele. O que é a primeira coisa que Moisés fez? A primeira coisa que Moisés fez foi ir lá e atacar um egípcio e matar um egípcio. Assim sou eu e é você também, irmãos. Quando nós confiamos em nós mesmos, não buscamos o Senhor, realmente ver que toda a nossa suficiência vem dele, nós também somos esses que matam as pessoas muitas vezes, por meio do falar, por meio do agir. O homem natural ele é assim, ele não gera vida nas pessoas. Então Moisés, ele era alguém que confiava nele, no homem natural dele. Então eu e você também não podemos confiar em nós mesmos, não podemos confiar no homem natural, temos que confiar naquele que nos habilitou. Deus nos habilitou para sermos ministros dessa nova aliança. Senhor Jesus, amém? E um ministro da nova aliança, ele é aquele que preocupa com a igreja, ele é aquele que não preocupa com si próprio. Hoje, quantas igrejas, muitos irmãos, mas você preocupa com você ou com os irmãos? A história de Paulo, se nós lembrarmos da história de Paulo aqui, a maior preocupação de Paulo era com os irmãos. Paulo era um ministro, estava dentro desse ministério, então ele era ministro deste ministério. Como você é, como eu sou. Mas a preocupação desse ministro precisa de ser as pessoas, a igreja. Paulo passou por várias situações, 2 Coríntios capítulo 11, várias situações, naufrágio, várias situações ele passou. Mas a preocupação de Paulo, eu vou ler alguns versículos, fala aqui assim, capítulo 11, versículo 23 em diante, fala, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos uma, e ali 3 vezes fatigado. Então, várias situações Paulo teve ali, mas Paulo era um ministro nesse ministério. O versículo 28, qual que era a preocupação de Paulo? Várias situações, mas a preocupação de Paulo era com as igrejas. Então, tribulações, tudo que vem na vida de Paulo, a preocupação dele era as igrejas. Olha o versículo 28. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Então, Paulo tinha uma preocupação. Então, eu e você também, cada ministro, você já foi habilitado por Deus. Então, hoje, nós vamos aceitar o aperfeiçoamento de Deus. O Senhor nos aperfeiçoa dia após dia. E a preocupação do ministro deve ser com os irmãos, com a igreja. Realmente cuidar uns dos outros. Não temos, irmãos, nós estamos numa época de pandemia, de situações. Qual que é a nossa situação hoje? Cuidar uns dos outros. Esses ministros cuidam uns dos outros. Então, na minha igreja, na sua igreja, nós vamos cuidar dos irmãos. Não olhar para a nossa situação. E esses ministros, eles dão a vida, irmãos. Cada ministro, eles dão a vida pelos irmãos. Parte do Senhor, o Senhor nos habilitou. Agora, como esses ministros, como esses servos de Deus, nós vamos aprender a dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16 fala exatamente isso aí. O Senhor deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E são os ministros da nova aliança. O ministro, ele precisa dar a vida pelos irmãos. Como o Senhor deu a vida por cada um de nós, ele também precisa dar a vida pelos irmãos. Olha aí. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, eu preciso, irmãos, de ser esse ministro que dá a vida pelos irmãos. Realmente preocupa em cuidar dos irmãos, não preocupa com si próprio. Tem situações, tem tribulações, tem, mas tudo isso faz parte do aperfeiçoamento do ministro. Eu e você precisamos ter uma visão muito clara, porque se o ministro,
ele além de ele preocupar, por que ele preocupa? Porque ele tem uma visão. O ministro tem uma visão. Todo ministro, aqueles que o Senhor habilitou, ele tem uma visão. E se ele não tem a visão ainda, ele precisa buscar ter essa visão. Uma visão clara, como o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo ele não foi desobediente à visão celestial. Ele era obediente à visão e ele tinha uma comissão, como eu falei, o cuidado com as igrejas. E ele tinha visão, e mesmo em face de situações de prisões, de açoite, essa visão dele nunca foi apagada, sempre teve visão clara. E ele falou com o rei Agripa: rei, eu não fui desobediente à visão celestial. O que eu vi, eu vi. Eu vi. E dentro de uma comissão também, Paulo tinha visão e comissão. Nós vamos ter essa visão e comissão. No seu sentimento de cada um de vocês, irmãos, quando a gente lê Hebreus, capítulo 2, versículo 5, nós vimos ali que o mundo que há de vir, o Senhor escolheu a mim e a você para ser aperfeiçoado, para reinar no mundo que há de vir. Só que às vezes nós ficamos olhando assim, como que é isso? O Senhor já te escolheu, o Senhor já te habilitou. E às vezes nós não entendemos isso, irmãos. Apocalipse também, capítulo 20, versículo 6. Esse versículo eu vou ler. Então, dentro da visão, o Senhor quer aperfeiçoar cada um de nós. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Então, hoje é dia do Senhor me aperfeiçoar. Hoje é dia do Senhor trabalhar em mim. Então, eu preciso de visão e preciso de comissão. Então, quem tem visão e comissão nunca desanima. Sempre olha para frente, sempre olha para a meta, olha para o alvo. Olha algo, vê algo à frente, como o apóstolo Paulo sempre via. Ele esquecia que as coisas para trás ficavam e sempre prosseguia adiante. Então, eu e você temos de aprender a prosseguir dia após dia. Olhar para o que tem à nossa frente, irmãos. Olha o que tem, olha bem. Capítulo 20, versículo 6 de Apocalipse. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Olha aí, se eu tenho essa visão, eu não vou desanimar, dependendo da situação que eu estiver passando, se é prisão, se é naufrágio, se é o que for, calúnia, difamação, eu não vou olhar para as situações, muito pelo contrário, eu vou olhar para o que está à minha frente. Eu tenho na minha frente algo a conquistar. Um dia eu vou reinar com o Senhor, um dia eu vou estar com o Senhor para sempre. E essa visão precisa governar cada um de nós. A visão precisa governar a mim e a cada um de vocês. Você faz parte desse ministério, eu faço parte desse ministério. Então, cada um de vocês, irmãos das igrejas de Minas, do Espírito Santo, toda a região 6, estão ouvindo essa palavra, você faz parte desse ministério. E Deus conta com cada um de vocês. Desde os mais novos até os mais velhos. Deus conta com todos. Dos iletrados, também dos doutores. Deus conta com cada um de vocês. Deus quer todos servindo juntos na igreja. Ó Senhor Jesus. E a comissão, irmãos, você tem muita clareza dela. Eu quero citar para vocês o encargo, a comissão. Uma mãe, isso precisa ser o meu encargo e o seu encargo. Muitos irmãos chegam a um certo ponto da vida cristã que é desanimar. Olha para a situação, olha para os irmãos, quer desanimar, fala, opa, não dá mais. Muitos já falaram isso. Mas eu pergunto a você, eu quero comparar um ministro desse ministério, do Ministério da Nova Aliança. Olha bem, a comissão desse ministro, a comissão começa de Paulo, e a comissão de Paulo é uma comissão de mãe. Uma mãe, quando tem uma criança, ela tem um bebê, esse bebê chorou à noite, ela está ali pronta para cuidar desse bebê. Ela está doente, se ela está cansada, ela levanta à noite para cuidar da criança. Ela faz comida, ela lava as roupas de casa, não é isso? Uma mãe, ela é assim. Uma mãe tem muita força. Então, eu e você, como esse ministro da Nova Aliança, também, irmãos, precisamos ter essa força. Sabe por quê? Porque Deus te habilitou. Deus me habilitou. Nós somos habilitados para ser ministros de uma nova aliança. Então, o Senhor me habilitou e habilitou cada um de vocês a fazer parte nesse ministério. Olha, irmãos, um ministério que vai perdurar até a volta do Senhor. Estamos engajados nesse ministério. Fizemos parte dele. Aleluia, né, por esse ministério. Senhor Jesus. Então, nós vamos de cuidar uns dos outros.
cuidar dos irmãos e como mães. Vamos ler um versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler ele. Vale a pena ler esse versículo. É o coração que nós vamos ter, irmãos, um coração de mãe, para cuidar dos irmãos, para suprir a igreja. 1 Tessalonicenses 2, 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Isso é um ministro da Nova Aliança, irmãos. Ele é aquele que alimenta, é aquele que come, aquele que está cheio da palavra, cheio da pessoa do Senhor, governando, encabeçado por Cristo. Ele tem esse carinho de mãe com os irmãos. Realmente é uma pessoa que cuida e que supre a cada irmão. Assim é cada ministro da Nova Aliança. Então nós, como esses ministros, todos vocês na igreja fazem parte desse ministério. Nós estamos neste ministério. Senhor Jesus, o Senhor possa realmente suprir todos nós. E, continuando, nós somos habilitados, para a obra do único ministério. O Senhor habilitou a cada um de nós, como eu falei, Deus já nos habilitou. Então, a obra do único ministério, qual que é a função dessa obra, irmãos? Realmente a edificação do corpo de Cristo. Tudo que o Senhor espera é a edificação do corpo. Eu e você fizemos parte dessa única edificação. O Senhor quer nos capacitar dia a dia, realmente, cada um de nós. Vamos ler Efésios. Quem escolheu foi o Senhor, cada um daqueles que vão aperfeiçoar uns aos outros. E, Senhor, Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, olha bem, da obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Desempenho do seu serviço para a obra do ministério. Então, o Senhor espera que todos nós sejamos aperfeiçoados nesse ministério. Eu e você possamos ser aperfeiçoados. Se eu preciso me aperfeiçoar, e aperfeiçoar cada um de vocês. Olha bem, uma pessoa habilitada, ela foi habilitada, mas se ela não ser aperfeiçoada a dirigir, ela consegue dirigir numa autoestrada? Não consegue. Então, mesmo sendo habilitado, eu preciso ser aperfeiçoado. E tudo que o Senhor quer fazer é me aperfeiçoar e aperfeiçoar você. Cada um de vocês, cada irmão, cada igreja. O Senhor quer nos aperfeiçoar para essa obra do ministério. Essa obra realmente sobre a edificação do corpo de Cristo, Não só a obra, é a edificação do corpo de Cristo. O Senhor quer aperfeiçoar cada um de vocês. Mas para eu poder me aperfeiçoar, irmãos, eu preciso de aprender um ponto. Eu preciso de ser fiel, ver que eu sou útil, mas para mim entender que eu sou fiel e sou útil, eu preciso de aprender a descer a presença do Senhor. O que é a maior dificuldade nossa, irmãos? Ir à presença do Senhor. Muitos de nós gostamos de estudar a Bíblia. Estudamos a palavra, maravilha. Lemos a palavra, ouvimos as mensagens. Mas quem gosta de descer a presença do Senhor? Lucas capítulo 6, vamos ler uns versículos lá. Lucas 6, 48. Aqui fala algo interessante, porque fala que eu preciso de aprender. Na realidade, eu preciso de aprender, irmãos, porque nós não sabemos, irmãos, descer a presença do Senhor constantemente. Sabemos que tem que invocar o nome do Senhor. Mas toda vez que nós vamos ler a palavra, nós vamos lá, invocamos o nome do Senhor, confessamos nossos pecados, voltamos o coração para o Senhor, ou nós pegamos a palavra, começamos a estudar versículos, entender ligação de versículo, ou nós buscamos a palavra para dentro do nosso interior. A palavra, ela alimenta quando ela entra para dentro de nós. Se ela ficar na minha mente, ela não vai me alimentar. Ela vai ficar, eu vou ter um bom conhecimento da palavra, mas essa palavra não vai me aperfeiçoar. E a palavra de aperfeiçoar cada um de nós. Olha aí, o segredo está todo aqui em Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica,
Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Mas eu quero só citar aqui para vocês entenderem. Todo aquele que vem a mim. Olha, irmãos, o segredo do ministro está a ir ao Senhor. Não está em muito conhecimento. Eu conheço, eu estudei, eu fiz uma teologia sou hoje um teólogo, mas isso aí, irmãos, é muito pouco. Às vezes tem uma boa letra, mas a letra está fora de você. A letra tem que estar dentro, a palavra, esse alimento tem que ser transformado e colocado no nosso interior. Ir ao Senhor é exatamente, aí eu falar, Senhor, o Senhor que me capacitou, a minha suficiência vem do Senhor. Não quero conhecimento, Senhor, mas eu quero realmente ser alimentado dessa palavra, porque eu preciso de crescer, eu preciso de amadurecer, eu preciso de ser aperfeiçoado dia a dia. Então o Senhor quer aperfeiçoar cada um de nós. Ó Senhor Jesus, se eu posso aperfeiçoar constantemente cada um de nós. Aperfeiçoar a mim e a cada um de vocês. Quando vem aperfeiçoamento, irmãos, não sei se os irmãos lembram, creio que todos lembram, né? Porque o Senhor Jesus, quando ele esteve nessa terra, tinha muitos que seguiam o Senhor. Tinha uma multidão que seguia o Senhor constantemente. Sempre tinha uma multidão atrás do Senhor, vários. Mas no final, na hora que a gente lê em Atos, capítulo 1, nós já enxergamos 120 pessoas. Mas cadê aquela multidão que seguia Jesus no ministério terreno dele? O Senhor morreu, ressuscitou, sobrou quantos? 120. Sabe o que é isso, irmãos? Olha bem, o Esdras ontem falou conosco em Salmo 123, a questão da justiça. Da justiça, não foi isso? Aí ele mostrou a questão da porta estreita. Tudo isso, irmãos, é porque a porta é estreita. Passou pela porta estreita e o caminho é apertado. Então era peneira, para vocês verem, uma multidão, sobraram 120. A porta é estreita e o caminho é apertado. O Senhor quer nos aperfeiçoar. O Senhor Jesus, ele passou por essa porta estreita. Viveu nesse caminho apertado. Eu e você também precisamos passar por essa porta estreita e viver nesse caminho apertado. Seja a tribulação, seja o que vier para nós, sofrimentos, tudo isso faz parte do aperfeiçoamento de um ministro da nova aliança. Tem tribulações, tem sofrimentos, então é assim que o Senhor te aperfeiçoa e é assim que o Senhor me aperfeiçoa. Sabe para quê, irmãos? Para mim não confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu vou ler versículo com vocês. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 1. O Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele precisa nos aperfeiçoar. Só vou ler o versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 1. Os que antecede, eu não vou ler, mas aí mostra a questão do sofrimento. Porque eu não posso, irmãos, confiar em mim mesmo. O problema do ministro é ele confiar nele mesmo. Ele acha que ele tem capacidade. A capacidade dele vem de Deus. Então ele não pode confiar nele mesmo. Eu não posso confiar e nenhum de vocês pode confiar em si mesmo. Olha bem, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então o ministro ele não pode confiar nele. Ele precisa confiar em quem? No Deus que ressuscita os mortos. Somos aperfeiçoados por meio das tribulações e dos nossos sofrimentos. Realmente, vem alguns e nós vamos caminhando. Eu quero dar um exemplo a vocês aqui. O apóstolo João, na hora que você vê, olha como ele foi aperfeiçoado, irmãos. Ele teve no ministério do Senhor terreno, mas depois, para o Senhor aperfeiçoar ele, o Senhor teve que colocar ele preso em Patmos, não é isso mesmo? Se a gente observar lá no livro de Apocalipse, ele estava preso em Patmos. E aí, ele pôde ter experiências com o Senhor. O que eu quero citar para vocês? Nesse distanciamento social, quantas famílias em casa? Muitas famílias estão em casa. Não estão trabalhando. E ali, às vezes, ainda dá muito problema nas famílias, discussões. Mas nós temos que lembrar de um detalhe. Não deveria ser assim. Deveria ser a oportunidade que Deus está nos dando para nos aperfeiçoar. Deus, ele pôs João em Patmos ali. E João, naquele tempo dele na ilha de Patmos, ele foi aperfeiçoado. Ele foi sendo preparado na ilha de Patmos. Hoje, o que eu vi? O distanciamento social para nós também, irmãos, é exatamente isso. É a ilha de Patmos. João esteve lá, ele buscou mais o Senhor, viveu ali na presença do Senhor e o Senhor pôde aperfeiçoá-lo. Nós também, hoje,
Imagina, 70 dias, 90 dias, vamos ficar aqui, já vai dar 90 dias. O Senhor te aperfeiçoou nesses dias? Ou você ainda está ansioso, cheio de preocupações? Muitos, irmãos, o Senhor não aperfeiçoou. Por quê? Porque simplesmente não entendeu que Deus quer trabalhar em você, ministro da Nova Aliança, trabalhar em mim. Então, nós, irmãos, o Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Então, esse distanciamento é exatamente o exemplo que eu achei claro, João na ilha de Patmos. João estava ali, sozinho, então deu muito tempo dele orar e dele ir à presença do Senhor. Para mim e para você também nesses dias é a mesma coisa. Vamos aproveitar esse distanciamento e vamos desfrutar bastante do Senhor por meio da leitura, de comer o Senhor, beber o Senhor, por meio da oração, relógio de oração. Amém? Senhor Jesus. E eu comecei a citar logo no início Moisés, fiel em toda a casa de Deus. Moisés era fiel, certo? Mas a situação de Moisés, irmãos, 40 anos num palácio. Quem era Moisés? Alguém que achava que era alguém, né? Moisés no palácio ali, se a gente lê em Atos capítulo 7, eu não vou ler, versículo 23 e 24, você vê que ele ali, ele era um tal, né? Ele era um cara, preparado no palácio para ser rei. Então, ele pensava que ele era alguém, pensava que ele tinha condições, no homem natural dele, de pegar e libertar o povo, por meio da espada, da luta, da guerra. Então, Moisés pensava que era assim. Mas aí, como é que o Senhor aperfeiçoou Moisés? Aí o Senhor levou ele 40 anos para o deserto. Então, 40 anos de vida, sendo aperfeiçoado, ele achando que era alguém. Depois ele ficou 40 anos pensando que ele não era ninguém. Lembram? Lá no livro de Êxodo 4:10, ele fala que ele era pesado de boca e de língua. Então já não tinha mais nada. Cadê o Moisés eloquente? Então ele já achava que ele não era ninguém. Mas aí, irmãos, olha como é que é o aperfeiçoamento. Nos últimos 40 anos dele, já para dos 80 para 120 anos, aí Deus pôde preparar o que não era ninguém. Então Deus pôde fazer no que não era ninguém. Então eu e você a mesma coisa, irmãos. Em nós mesmos não temos capacidade. A nossa capacidade, ela vem de Deus. O Senhor nos habilitou para ser ministro da Nova Aliança. Então olha aí, olha a situação de Moisés, irmãos. 40 anos preparado para ser rei. 40 anos cuidando de ovelhas. Aí depois, naquele não era ninguém, Deus pôde fazer por meio de Moisés, libertar aquele povo. Eu quero ler um versículo, quero ler Atos 7:35. Só para os irmãos entenderem, Atos capítulo 7, versículo 35. Só para os irmãos entenderem aqui, eu estou falando, que o ninguém com o Senhor é o que precisa de ser, irmãos. Esse ninguém com o Senhor. Atos 7:35 fala assim. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então aqui já tinha Moisés, já não confiava nele mais, já tinha quem com ele? O anjo, o Senhor já estava com Moisés. Então nós também, irmãos, é a mesma coisa. Não podemos confiar em nós mesmos. E ali o Senhor ficou, irmãos, 80 anos aperfeiçoando Moisés. E depois Moisés começou a servir o Senhor ali, aqueles 40 anos. Então olha bem, e hoje? Nós não temos mais 80 anos, irmãos. Mas olha bem, o Senhor, Ele não preocupa, olha bem, irmãos, hoje o Senhor pode nos aperfeiçoar mais rápido. Não precisa mais de 80 anos, porque temos o Espírito, irmãos, 7 vezes intensificado, Apocalipse 4:5. Então o Senhor pode nos aperfeiçoar constantemente. O Senhor, irmãos, não preocupa quanto tempo que Ele vai gastar para nos aperfeiçoar, mas Ele importa muito com a pessoa, com cada um de nós. Então Moisés foi 80 anos, o Senhor quer me aperfeiçoar, quer te aperfeiçoar. Ele precisa de aperfeiçoar cada um de nós. Então, Ele não quer saber o tempo, Ele quer me aperfeiçoar você. Vamos ser aperfeiçoados a servir o Senhor. E esse ministro, irmãos, ele, por ter o Espírito 7 vezes intensificado,
ele pode ser aperfeiçoado mais rápido, não precisa mais de 80 anos. E nós já temos, muitos já têm 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja. Quantos irmãos já? Então, o Senhor quer te aperfeiçoar e me aperfeiçoar. Nós temos que aprender, porque tudo falar por Deus, realmente servir o Senhor, não tem técnica, irmãos, não tem técnica. Eu preciso de aprender a conectar constantemente, realmente, a minha pessoa, a pessoa de Deus. Realmente, para sermos aperfeiçoados todos os dias. Então, nós precisamos que cada um de nós, aprender a conectar o nosso espírito ao Espírito do Senhor. Sempre ouvir a voz do Senhor. E a função, a questão do ministro, o fogo nunca pode apagar. Às vezes o fogo apaga, irmãos. Levítico, capítulo 6, fala que o fogo tem que queimar constantemente. Então, o fogo do Espírito, ele não pode apagar, hora nenhuma. Ele tem que queimar em cada um de nós. Como esses ministros, o fogo tem que queimar, tem que arder constantemente. Então, tem que ter fogo. E um outro ponto do ministro, irmãos, ele precisa ter um viver de cruz. A cruz para quê? Para eliminar o velho homem, as coisas naturais, e aprender a servir o Senhor sem descartar nenhuma pessoa, nenhum irmão. Então, o ministro também não pode descartar ninguém. Todos os irmãos são nossos irmãos. O Senhor quer nos aperfeiçoar constantemente, a mim e a cada um de vocês. E o outro ponto, irmãos, para concluirmos aqui, depois o Toninho vai continuar essa mensagem, um ponto que eu quero falar para vocês aqui, muito claro, é a questão de Hebreus capítulo 13. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículos 1 até o 13. Não vou ler, mas eu quero falar para vocês. Qual a maior dificuldade hoje dos ministros? Muitos ministros, irmãos, ainda têm coração de incredulidade. Deus já te habilitou, Deus está te preparando, mas ainda o coração de incredulidade. Por quê? Porque você às vezes crê que Deus pode salvar as pessoas. Mas na hora que passa para a sua situação, você não crê que Deus pode salvar o seu casamento, você não crê que Deus pode salvar o seu filho, a sua filha. Então, por nós não crermos que Deus pode fazer, nós somos na mesma condição do povo de Israel. Eles tinham um perverso coração de incredulidade. Eles não conseguiam, olha bem, como esses ministros, eles estavam ali, esse povo de Israel, eles não creram, mas nós, como ministros da nova aliança, irmãos, nós vamos de realmente crer na palavra de Deus. Crer somente, que nós vamos ver a glória de Deus. Então eu preciso de crer, preciso de aprender a ir diante do Senhor e não ter perverso coração de incredulidade. E se temos esse perverso coração, eu preciso de arrependimento. O único meio da cura é eu arrepender, ir diante do Senhor, voltar o coração para o Senhor. E aí, nesse mesmo momento, o Senhor me renova, o Senhor me cura. Então, o Senhor quer curar cada um de vocês, cada ministro, cada um daqueles que já receberam Jesus. E também aqueles que não receberam Jesus ainda, abra o coração nesse momento. Se você está vendo nesse momento, me assistindo aqui na televisão, aqui no YouTube, você possa orar, abrir o coração para o Senhor. Volta seu coração. Se você também tem esse perverso coração de incredulidade, ora nesse momento. Fala, Senhor, volta a Ti meu coração. Senhor, me dá realmente um coração puro diante do Senhor. Um coração onde você pode trabalhar em mim. Você pode fazer segundo a Sua vontade. Volta a Ti meu coração, Senhor, e abro a Ti. Me perdoa, Senhor, por ser incrédulo. Me perdoa, Senhor, por não ter conseguido enxergar o Senhor e tocar nesse espírito, nessa pessoa tão maravilhosa que é o Senhor. Que o Senhor, a única coisa que o Senhor quer fazer comigo e com você é te salvar, te libertar, como esses ministros que Ele já habilitou. E aqueles que não receberam Jesus ainda, possa orar e receber o Senhor. Senhor, eu te recebo como meu Salvador. Jesus é o Senhor. Agora o Toninho vai continuar aqui a palavra dentro desse mesmo encargo. Tá bom? Jesus é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Dando continuidade ao nosso amado irmão Edevaldo,
E antes mesmo de continuar a questão da palavra, eu gostaria também de novamente falar um pouco sobre a oferta. Sabemos que tem alguns irmãos que entraram depois, uma vez já a transmissão ter dado início. Gostaríamos de falar sobre a oferta para a região 6. Está na TV, quem está assistindo pela TV, é só acionar, o QR Code. Com os seus, você consegue aqui fazer a sua oferta. E quem está vendo pelo celular, está aqui o mostruário na TV, e mostrando na sua TV, como você pode praticar fazendo a sua oferta, amém? Essa oferta é para a obra da região 6. Que o Senhor continue abençoando cada irmão, cada irmã que estiver participando das riquezas de ofertas materiais e que o Senhor possa continuar abençoando a sua sementeira, amém? Aleluia! Vamos avançar um pouco. Então, nosso irmão Edevaldo mostrou, principalmente agora na questão do ministro da Nova Aliança. E gostaria de relembrar qual é o tema dessa comunhão, dessa palavra. Deus me habilitou. Aleluia! Deus te habilitou. Todo aquele, o Dedé acabou de fazer uma oração, te deu a oportunidade, você ainda que não veio a confessar a Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Nessa tarde, nesse momento, às 17h44, nesse dia 31 de maio de 2020, Deus preparou esse momento, essa data, esse horário, para quê? Para te convidar, para que você possa ser um ministro da Nova Aliança também, e ser habilitado. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está te chamando também para ser um ministro, não da letra, mas do Espírito. Então, graças ao Senhor, que vimos então a importância da pessoa do ministro ser fiel. E vimos também a questão agora que o Dedé acabou de concluir sobre o arrependimento. Eu gostaria de lembrar, amados irmãos, todos que estão nos acompanhando, você meu amigo, minha amiga, seja agora ao vivo, ou seja depois quando você for ver por meio do YouTube, Deus também possa continuar falando para você. Porque nós cremos e compreendemos por meio da palavra de Deus que Deus é Espírito. E o Espírito do Senhor, Ele está em todo lugar. Então, por meio dessa palavra, que ela possa alcançar o seu coração nesse momento. Aonde quer que você esteja no seu lar, aonde quer que você esteja agora, não importa. Abra o seu coração. Deus está te chamando. Repete comigo. Deus está me chamando. Ouça a voz do Espírito. A Bíblia nos mostra, principalmente no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, não vou ler, o capítulo 2 e 3 lá fala para 7 igrejas. Sempre lá tem a terminologia dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus é Espírito, então Deus está falando para você, está falando para mim, e está nos chamando. Habilitação, por causa do nosso tempo realmente, e nós nos complementamos, O Edevaldo falou a primeira parte, nós somos um. Então, um pequeno resumo da habilitação. Quando você vai tirar uma carteira para veículo, chama carteira, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Você ali precisa fazer os testes pelo Detran e precisa ser efetuado. Você tem que passar naquele teste ali para você conseguir obter a sua carteira da CNH. E, normalmente, ela tem um tempo de validade. Então, essa habilitação que Deus está nos dando, por meio da regeneração, quando eu e você viemos a crer no Senhor, o Senhor, Ele é o nosso professor. Ele já nos aprovou.
Ele já nos deu essa carteira de habilitação, sabe para quê? Para nós podermos falar a palavra dele. Então, com respeito o ministro ser fiel, eu e você precisamos confessar, arrepender. Arrepender de quê, irmão? Por isso que a palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos na Bíblia. Mas um versículo que eu gostaria de ler com você nesse momento é a carta de Romanos, capítulo 2. Livro de Romanos, o capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo mostra o seguinte. Aqui ele está falando. Gentios, judeus, o contexto aqui, igualmente culpados e o juízo de Deus. Aí o versículo 4, capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Você entendeu esse contexto? Nem para arrepender eu presto e nem você presta. Nem para arrepender eu consigo e nem você consegue. Somente Deus. É a bondade de Deus e a misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. E lembrando, amado irmão, amada irmã, vimos que quem foi fiel à casa de Deus, o ministro do Antigo Testamento foi Moisés. No Novo Testamento, o único que se foi fiel foi Jesus Cristo. Ele é fiel. Mesmo o apóstolo Paulo, o apóstolo João, não importa. Eles tiveram várias falhas, assim como eu tenho, você tem, nós temos. Mas lembre-se, aquele que é fiel está dentro de nós. Por isso, irmãos, não vamos desanimar. Por isso que vamos voltar o nosso coração e buscar sempre um arrependimento diante do Senhor. Tiago também, logo aí após o livro de Hebreus, o capítulo 4 do livro de Tiago, versículo 4, ele mostra o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago aqui reconheceu, nós, irmãos, diante de Deus, nós somos infiéis. Mas nós, como ministro da nova aliança, o Senhor está trabalhando em nós. Ele está nos capacitando, Ele está nos chamando para continuar nesse caminho, para nós sermos fiéis a Ele. Por isso que eu e você precisamos orar ao Senhor, Senhor, me livra de um coração incrédulo. Arrepender por quê? Nós vimos aqui, vamos ver aqui o livro de Hebreus, dando sequência, capítulo 3 e 4, mostrando que, por causa da incredulidade do povo de Israel no Antigo Testamento, por não crer nos profetas, principalmente na palavra de Deus, que Deus usou o seu servo, o seu ministro, que foi Moisés, para falar para eles, que tinha um ponto de partida, que era o Egito. Qual era a meta? A meta era chegar em Canaã. Hoje também para nós é o mesmo, irmãos. O Senhor nos deu um ponto de partida, o nosso ponto de partida foi a regeneração. O Senhor nos salvou. E para onde o Senhor quer nos levar? Para o mundo que há de vir. O Senhor quer nos dar o reino. Então o Senhor também ele tem um ponto de início e o ponto do início, né, e o fim. Que o nosso objetivo, o que Deus quer para nós é o reino. Por isso então que nós precisamos continuar sendo aperfeiçoado, arrependendo, né, diante do Senhor. E sempre lembrando, irmão, por meio da palavra do Senhor, é importantíssimo nós ouvirmos, irmãos. Talvez você possa falar assim, irmão, mas de novo essa palavra. É isso mesmo, irmão, nós somos igualzinho o povo de Israel. Quando Deus deu a lei ali para Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 20, o povo disse, Moisés, tudo que Deus
disser, nós dizemos amém, nós vamos fazer. Mas logo em seguida, antes mesmo de Moisés descer do monte, o povo desobedeceu, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Desobedeceram. Nós somos assim. Por isso, irmão, que nós precisamos confessar todos os dias: Senhor, me leva a ser um ministro fiel. Senhor, por isso que eu confesso a Ti. Aí no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 8. O Senhor falou para a igreja em Filadélfia: conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amado irmão, amada irmã, o caminho que nos resta é arrepender. O Senhor nos conhece. Ele mesmo nos disse, a igreja de Filadélfia aqui está se referindo a nós, que estamos vivendo a vida da igreja. O Senhor reconhece a nossa fraqueza. O Senhor reconhece que nós temos falhas. O Senhor reconhece que nós temos pouca força. Mas Ele nos deu uma saída. Ele nos deu uma válvula de escape. Ele nos deu o nome, a palavra, o Espírito e a vida. Por isso basta eu e você ir diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa por eu ter um coração incrédulo. O livro de Crônicas, 2 Crônica 20:20, lá fala, no final, parte B do versículo, fala: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por isso, irmãos, mesmo que você acha, puxa, está repetindo a palavra, vamos ter um coração simples diante do Senhor. O Senhor não quer que nós sejamos apenas ministros da letra, que tenham conhecimento apenas. O Senhor quer que nós sejamos um ministro que pratica a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Então, como o aspecto que nós vimos sobre o coração de arrependimento, um coração de incredulidade, o povo de Israel, nós vimos as suas dificuldades. E aqui também no livro de Hebreus 11:6, fala também para nós que Deus, Ele fica triste, Deus abomina tais tipos de pessoas dessa maneira. Que está no capítulo 11, versículo 6. O que diz? Vamos ler junto? Você que está com a sua Bíblia aberta, vamos acompanhar por meio da palavra. Aqui diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amado irmão, amada irmã, aqui fala que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus está nos chamando, Deus está nos habilitando. Lembre-se também, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo também mostra ali para a igreja em Filipos. Ele sabia, ele tinha certeza, e ele disse: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Aquele que é fiel, que está dentro de nós, Ele vai completar a sua obra. Ele vai nos fazer ministros da nova aliança. Ministro que de fato cumpre a vontade de Deus. Que seja fiel em toda a sua casa. Senhor Jesus. E aqui podemos ler também Hebreus capítulo 3, versículo 7. 7 a 11. Hebreus 3, 7 a 11 diz o seguinte: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses simples erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Então aqui, irmão, mostra que Deus abomina um povo de um coração duro, um coração incrédulo. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Ali fala que Deus, Ele falou de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado para nós? Quantos profetas, ministros da nova aliança que Deus usou nesse século 21 para nós? Vamos falar do nosso amado irmão Donga, que dormiu no Senhor. Quantas vezes Deus usou esse ministro? Nosso amado irmão Reinaldo, que dormiu no Senhor. Como Deus usou esse ministro para a região 6 em especial, para cuidar de nós, para nos ajudar a ser habilitados como ministros da nova aliança. Deus, amado irmão, Ele nos ama. Ele ama você. Por isso que Ele insiste que você ouça as mesmas palavras. E ao ouvir a palavra, que nós possamos ser praticante, como Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 23 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. 21, 22 apenas, tá bom. Aqui então Tiago nos orienta. Nós devemos despojar, se humilhar, arrepender de toda impureza, acúmulo de maldade. Para quê? Ter um coração limpo, um coração puro, para nós acolhermos a palavra com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa. A palavra de Deus é poderosa para salvar a minha alma, para salvar a sua. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui também nos adverte: tornais, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, que o Senhor continue nos ganhando, que o Senhor continue nos dando o coração de arrependimento, porque, irmãos, Deus tem um propósito para nós. Deus está nos chamando para ser participantes de Cristo. Ó Senhor Jesus, se nós continuar a ler aí Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 14. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui mostra que o Senhor está nos chamando para sermos participantes de Cristo. Dedé terminou, eu fechei essa parte, arrependimento, coração duro. E a questão do coração duro, nós precisamos o quê? E sabemos também, para você, quando nós falamos do coração, não é esse coração físico. Nós estamos falando do coração espiritual, o que a Bíblia diz. O coração espiritual é a alma, mente, vontade e emoção, mais uma parte do nosso espírito humano, a consciência. Esse é o coração que nós estamos falando diante de Deus. Coração duro.
Deus quer, em primeiro lugar, a promessa de Deus. Leia a Bíblia, creia na palavra de Deus, creia nos profetas. Ezequiel 36, 26 fala, lá foi uma promessa que Deus disse, que nos daria um novo coração. Tiraria de nós um coração duro, nos daria um coração de carne. Leia Ezequiel 36, 26. Essa era a promessa de Deus. E hoje aqui, Deus retrata para nós que o povo de Israel é a nossa história, amado irmão. Como está o meu coração? Ó Senhor Jesus, por isso que eu preciso clamar, rogar ao Senhor, Senhor, guarda o meu coração. Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar nos fazendo sendo participantes dele, introduzidos nele, para dentro dele. O ministério terreno do Senhor Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele nos amou de tal maneira, João 3,16 fala, Deus amou, o mundo ali quer dizer a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito do Pai. Ele deu. E quando ele esteve no seu ministério terreno, ele estava no máximo ao lado das pessoas, dos discípulos. Mas por meio da sua morte e da sua redenção, o Senhor cumpriu. Porque nós fôssemos inseridos, ser participantes dele. O Senhor nos levou para dentro dele, para dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Essa mescla da humanidade com a divindade. De que maneira? Quando o Senhor morreu, no terceiro dia a Bíblia fala que ele ressuscitou. E também, uma vez que ele ressuscitou, a Bíblia fala no livro de Colossenses que ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Mas antes dele subir, o Senhor se tornou o Espírito que dá vida. E para mesclar conosco, ser participantes da natureza divina, 1 Coríntios 6,17. O que diz lá, 1 Coríntios 6,17? Como nós vamos ser um com Deus, mesclado com Deus? Foi a oração que o nosso irmão Edevaldo procurou te introduzir, para que você seja um ministro da nova aliança. Há tempo, esse dia que se chama hoje, 31 de maio de 2020, é hoje mesmo que Deus está te chamando para introduzir você para dentro dele. Você crendo na morte dele, crer com o coração, livro de Romanos 10, deixa claro, de 8 a 13, depois você lê. A palavra está perto de ti, está no teu coração. Se você abrir a sua boca, confessar, Jesus Cristo, eu creio em ti, Senhor, entra para dentro de mim. E lá também fala que todo aquele, o versículo 3, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Aí então o Senhor, para nos introduzir nele, 1 Coríntios 6,17 então, nos diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui Deus conseguiu introduzir o homem, ser participante dele, em vida e natureza, não na deidade. Nós somos introduzidos, inseridos nele. Nós somos parecidos com ele. Ontem nós vimos, já foi falado, o Elcio mostrou um pouco sobre que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem está se referindo ao aspecto interior. E a semelhança exterior. Então, nós somos parecidos com Deus. Mas para isso eu e você precisamos continuar buscando comunhão com o Senhor. Ter mais comunhão para ser inserido nele. Por isso que o Senhor fez tudo. E desde quando Jesus esteve aqui nessa terra, no Evangelho de João, o Senhor, ele orou o Pai.
Evangelho de João, capítulo 17. Esse era o sonho que Jesus tinha, que foi concretizado. Ele rogava ao Pai, ele e o Pai eram um. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17 até o 24, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Agora que maravilha, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Amados irmãos, o Senhor já tinha orado, Pai, eu quero inserir, nós precisamos misturar com eles. Eu, no máximo, estou do lado de fora. Eu ando ao lado deles, toco neles, eles tocam em mim. Mas, Pai, eu quero que eu e ti, nós junto com eles, a mescla da divindade com a humanidade. Por isso que louvado seja o nome do Senhor. Há um homem na glória. Repete comigo. Há um homem na glória, que é vida para mim, é vida para ti. Por isso que nós somos chamados para ser participantes. Evangelho de João 14:6, o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Hoje, amados irmãos, amadas irmãs, o Senhor tem nos chamados para ser participantes dEle. E o Senhor está nos chamando para quê? Para nós termos mais comunhão. Comunhão. Comunhão, amado irmão, amada irmã, é via de mão dupla. Eu falo, Deus fala. Deus fala comigo, eu falo com Ele. Comunhão. Eu sei que muitos de nós estamos com dificuldade nesse período de isolamento social, sim. Mas vamos aproveitar esse tempo para nós termos mais comunhão com o Senhor. O irmão Dong sempre preocupou, está escrito nos livros. Vida da igreja, irmão. Estamos com saudade de todos vocês, os mineirinhos, os capixabas. Nós estamos com saudade do viver da igreja da maneira coletiva. Mas o irmão Dong sempre preocupou, alguns livros dele, ele sempre disse, baseado no livro de Efésios 6, 10 a 19. Nós precisamos da vida espiritual, a vida da igreja. Creio eu que, eu assino embaixo, creio que todos nós somos aprovados nas reuniões da vida da igreja, quando estamos passando por esse período de isolamento social. O segundo desafio que o irmão Dong nos ajudava, vida familiar. Como anda agora a nossa vida familiar nesse momento de isolamento social? Nós vamos para o 3º mês sem reunião. Esperamos, amados irmãos, que nessa comunhão, fomos chamados para a comunhão. 1 Coríntios 1:9. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra que nós somos chamados, irmão, não é para fazer apenas obra, nós somos chamados para a comunhão. 1 Coríntios 1:9 diz, fiel é Deus pelo qual fosse chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados. Eu e você, nós somos chamados, para a comunhão. Nós somos inseridos, nós somos participantes de Cristo, para dentro dele, para comunhão. Vamos aproveitar esse isolamento social, amado irmão, amada irmã, você chefe de família, você maridão, você esposinha, juntamente com seus filhos. Esperamos que agora, nesse momento, nessa transmissão, esperamos que você está na sala com seu cônjuge,
com seus filhos e tendo comunhão com Deus. Esperando, irmão, que você não seja aquele. A esposa chama e o marido fala assim, não, vê você, depois eu vejo. Eu agora não posso. Ou vice-versa, o marido chama a esposa, não, agora eu não posso, eu estou fazendo lanche para jantar ainda. Ou senão o marido e a esposa estão na sala, os filhos estão no quarto fazendo o quê? Vendo o quê? Vida social, amado irmão. A nossa casa é para ser salva. Todos nós somos chamados para ser habilitados por Deus. A salvação é para mim, não apenas individual. A salvação é uma unidade completa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Por isso nós precisamos aprender a aproveitar esses momentos de ouvir palavra e mais palavra, para nós continuarmos sendo salvos. Por isso que nós estamos sendo inseridos para dentro do Senhor. E o Senhor quer que nós continuemos servindo a Ele no descanso. Servir a igreja, servir os irmãos. Realmente, irmãos, após a comunhão, também o Senhor quer que nós façamos a obra. Cuidamos das igrejas, da igreja na localidade, das igrejas a qual o Senhor nos confiou, em especial aqui a região 6, mais de 100 igrejas, mais de 4.000 irmãos. Nós precisamos ter esse ministério dentro de nós, como o apóstolo Paulo mesmo, ele viu, ser fiel ao ministério. O que pesa sobre mim, a preocupação com todas as igrejas, não é apenas a localidade onde eu reúno. Eu preciso ter uma visão ampla, não uma visão míope. Cuidar do corpo de Cristo. Eu fui chamado, você foi chamado. Por isso que Deus hoje quer pastores e mensageiros para anunciar a palavra de Deus. Em outras palavras, atalaias. Atalaias quer dizer falar de Deus. Que Deus continua falando para cada um de nós. 2 Coríntios 3, versículo 4 a 6. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 6. 2 Coríntios 3, versículo 4. Podemos ler o 3 a 6. Estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você foi chamado por Deus. Deus te habilitou para ser um ministro da nova aliança. Deus quer que nós continuemos escrevendo no coração de cada irmão, não em tábuas de pedra, mas no coração, profetizando, falando a palavra do Senhor, tendo comunhão com o Senhor, sendo participantes, introduzidos nele. Para que, irmãos? Para que nós possamos cumprir cabalmente o nosso ministério. Então, no livro de Hebreus capítulo 3, nós vimos que o povo de Israel teve um coração incrédulo e o Senhor abominou. Aí nós vimos então que o Senhor disse, Hebreus 3, versículo 12, Hebreus 3, 12, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, 13, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui então vem trazendo várias advertências, versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então aqui, irmãos, a palavra é cheia de advertência para nós. O Senhor está nos chamando, né, para que nós continuamos avançando, sendo aperfeiçoados como ministros da nova aliança. O Senhor nos habilitou. Senhor Jesus. E eu gostaria aqui de estar mostrando também
o último ponto aqui, que nós devemos, como ministro da Nova Aliança, cumprir cabalmente o nosso ministério. Vimos que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, ele vai falar a terminologia, o meu ministério, Atos 20, 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Senhor Jesus. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui está falando sobre o ministério, mas tem outros versículos que vai falar também o meu ministério. É a mesma coisa, ser fiel nesse ministério que o Senhor tem nos chamado, cumprir cabalmente. Podemos ler também Atos mesmo aí, capítulo 21, versículo 19. Atos 21, versículo 19. E tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, por seu ministério. Mais para frente no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então aqui está falando que o ministério é subjetivo, é algo que está dentro. É a mesma terminologia. Quando nós convidamos as pessoas a vir para as nossas reuniões, venha para a minha igreja. É algo subjetivo, é algo que faz parte de nós. A igreja é nossa. Por isso que é importante nós cumprirmos cabalmente o que Deus nos confiou. Ó Senhor Jesus, 2 Timóteo 4:5. 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o teu ministério na igreja? O que Deus te deu? Qual a sua função? Um exemplo, amado irmão, amada irmã, o Senhor nos deu a incumbência, o ministério da pregação do Evangelho. Você que foi salvo, hoje mesmo teve uma experiência com o Senhor, Deus te habilitou, Deus te deu dom. Você precisa exercitar esse dom para que se torne ministério. Então Deus é Ele quem nos dá. Mais graça, mais dom se torna ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. E o Senhor nos deu várias ferramentas para que nós possamos exercer o ministério na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Uma das ferramentas, posso orar com você? Posso orar por você? Quantas oportunidades nós podemos aproveitar, amado irmão, amada irmã? O Senhor tem nos dado o CEAP, a Coportagem Dinâmica, o Expor Livro. O Senhor tem nos dado várias ferramentas, aspectos práticos, para nós exercer a nossa função do nosso ministério. Nós que temos mais tempo na vida da igreja, precisamos ajudar os novos irmãos a exercitar o seu dom também, ganhando mais graça e que se torne um ministério dele também. Por isso, os irmãos, Deus chamou a cada um de nós e Deus nos habilitou. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, então, possa continuar nos dando graça, né? Assim como o Senhor, Ele nos chamou, nos comissionou, confiou a cada um de nós. Embora sabemos que a porta é estreita, o caminho é largo desse mundo, mas vamos continuar sendo aperfeiçoados no caminho do Senhor. Vale a pena nós continuarmos esperando, fazendo isso até a volta do Senhor. E o último contexto que eu gostaria de mostrar aqui, amados irmãos, Deus nos confiou. Não foi
somente bens materiais. Deus não nos confiou, não foi apenas um local de reunião, um carro, um veículo, um alojamento. O bem mais precioso que Deus nos deu, e Ele deu a vida por elas, baseado no Evangelho de João 3,16 que já lemos. Ele deu a vida para as pessoas. Deus amou a humanidade. O maior patrimônio da vida da igreja é você mesmo. Você é importante para a edificação do corpo de Cristo. E um dia, o Senhor nos confiou nós como ministro da nova aliança. Um dia o Senhor vai voltar na sua segunda vinda, segunda e última. E Ele, no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, nós vamos prestar conta a Ele. E Ele vai perguntar, cadê a família que eu te dei naquela cidade? Então, Mateus 24, 45 e 46, eu gostaria de encerrar com esse versículo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como? Cuidando do seu rebanho, pastoreando a sua igreja, alimentando os conservos, orando para as pessoas, visitando dentro do possível. No mínimo, mandar uma mensagem de WhatsApp, ligar para o irmão, para a irmã, nesses 2 meses para 3. Para quantas pessoas você ligou, amado irmão, amada irmã? Nós que falamos que amamos tantos irmãos. Você pode até falar para mim sim, meu irmão, eu tenho orado. Sim, em primeiro lugar, a oração é o primeiro e último recurso. Só um com você. Mas qual a dificuldade que eu ou você tem de pegar o telefone e ligar para aquele irmão, para aquela irmã, e saber, irmão, como você está? Está tudo bem com você? Como está a situação financeira? Isso é pastorear. Está passando por necessidade de alimentação? Pastoreia, João 21, de 15 a 17. É o que Jesus falou para Pedro. Tu me amas? Apacenta. Tu me amas? Essa é a pergunta para o Senhor, do Senhor para nós hoje. Se nós amamos o Senhor, nós como ministro da nova aliança, Ele nos chamou, nos habilitou e Ele nos confiou famílias. Lembre-se, você, amado irmão, amada irmã, é o patrimônio mais importante que Deus nos deu. Zacarias 12:1 é riquíssimo. Eles dizem que no mundo há 7 maravilhas. Mas para mim a mais importante não está. É Zacarias 12:1. Lá diz que Deus, resumindo, Deus, Ele fez os céus, fez a terra. E no finalzinho fala que Deus formou no homem o espírito para dentro dele. Você é o ser mais belo do universo que Deus fez. Então vamos continuar cuidando uns dos outros, amém? Eu gostaria aqui de encerrar, por meio da oração aqui, e gostaria, você vendo essa fotografia aí, receba essa fotografia, amém? De fato, como se fosse algo dado por nós, de especial, os cooperadores da região 6. Fala que o abraço é um laço dado por fora, que desata o nó por dentro. Receba esse nosso abraço dos cooperadores, que nós estamos com saudade de todos vocês. Eu gostaria então de estar orando. E após a oração, não desligue, temos uma surpresa para vocês. Nós vamos cantar, vai ser passado o hino Cântico 96, a vida da igreja, o caminho excelente ao amor. E por meio desse hino, nessa surpresa, vai passar as fotos da última conferência do ano passado no hotel atual. Veja, mata a saudade dos irmãos e principalmente você que esteve na última conferência. Então vou fazer uma oração abençoando a cada um de nós da região 6. Amém? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós te agradecemos porque o Senhor chamou a cada um de nós
e o Senhor nos habilitou. Senhor, continua nos fazendo ministros da nova aliança. Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, sustenta o teu povo nesse momento. Toda a região 6, Senhor, vá ao encontro de cada um. Senhor, seja daqueles que vão estar vendo também por meio da gravação. Senhor, toca no coração das pessoas. O Senhor tem amado a humanidade de tal maneira que o Senhor deu a vida por elas. Senhor, nós confessamos que temos pouca força, mas confessamos que te amamos. Senhor, continua nos aperfeiçoando. Nós abrimos o nosso coração para ti, para ser aperfeiçoados. Ó Senhor Jesus, que nenhum irmão, nenhuma irmã venha se perder nesse momento de isolamento social. Senhor, nós queremos amar a cada irmão até o fim, como o Senhor amou os discípulos. Senhor, e que nenhum venha se perder em nome de Jesus. Senhor, a nossa meta é levar todos os irmãos para o mundo que há de vir, o reino. Essa é a nossa meta, como ministro da nova aliança, encorajar a cada irmão. Obrigado, irmãos. Até breve, cremos, vamos continuar orando por toda a situação da pandemia, orar pelas autoridades representativas, seja os médicos, para que o mais breve possível nós possamos estar juntos, de novo, abraçando um ao outro, desfrutando Cristo. Que agora vocês possam cantar o hino, o Cântico 96, e se alegrar com a foto dos irmãos matando a saudade. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Na vida da igreja, caminho excelente é o amor, manifestação da vida de Deus. Aqui todos somos um, amamos com amor fraternal os irmãos. São nossa alegria, querida família, vivendo amor fraternal.